Então, bom dia a todos. Iniciamos agora, o nosso segundo dia da 7ª CEMEP. E hoje, pela manhã, temos a honra aí, de ter o professor Fábio Giopo com uma oficina falando um pouquinho sobre a redação do Enem. Então, agradecemos ao professor Fábio aí pela disponibilidade e o aceite em ofertar a oficina. Espero que vocês aproveitem e uma boa oficina. Obrigada, Fábio. Eu que agradeço, Alessandra, obrigado mesmo. Para mim é uma honra estar aqui, um privilégio falar com essa galera sobre a redação, que é algo tão importante que vocês vão ter que fazer no domingo. Eu não queria lembrá-los, mas hoje já é quarta-feira e muitos de vocês farão a prova domingo, né? Se não a maioria. Então, mais uma vez, obrigado, Alessandra. E bom dia a todos, agradeço por você estar aqui, muito obrigado por vir a essa oficina. E como o nome é oficina, eu gostaria que você pegasse aí um caderno, uma caneta, porque você vai escrever, você vai fazer anotações. Eu gostaria que você anotasse suas dúvidas para que a gente tivesse um momento depois para tirar a dúvida de vocês, né? Se eu conseguir, eu gostaria que vocês anotassem suas dúvidas e perguntas para depois, quem sabe no final, nós temos um momento para perguntas. Tudo bem? Então, deixa eu falar rapidinho. Meu nome é Fábio Ricardo Giopo, eu sou professor no Instituto Federal no campus Curitiba desde 2010, quando eu fiz o concurso e passei, vim para cá, mas eu sou professor de língua portuguesa desde 2004. Então, eu estou em sala de aula de 2004 até início de 2020, quando a gente ficou em casa daí, né? A maioria de vocês, não sei se voltaram aí, não sei como está em Paranaguá. Quer dizer, em Paranaguá deve ter... Voltou alguma coisa, Alessandra? De curso Só técnico? as aulas práticas mesmo. As aulas práticas, né? Então, eu sou professor de língua portuguesa desde então. Aí eu fiz especialização em escrita, eu fiz o meu mestrado também nessa parte de linguagem, texto, e estou agora fazendo doutorado na parte de comunicação e linguagem. Tá? Então, eu não quero ficar falando sobre mim, eu quero falar sobre a redação. Vou falar sobre a redação. Então, tem gente, pessoal, que não sabe nem por onde é que pega a redação do Enem. Tem gente que não sabe nem o que significa um texto dissertativo, argumentativo em prosa. Então, quando eu falo num texto dissertativo, argumentativo, o que é que te vem à mente? Então, caso você queira falar, galera, levante a mãozinha assim, aí, né, e pode falar. Aí eu libero. Primeiro que eu olhar, que levantar a mão aqui, eu libero. Então, quando falo texto dissertativo, o que é que te vem à mente? Eu só peço que fale um de cada vez para não travar o sistema aqui. Tá? O que você entende por texto dissertativo? Gostei de ver, a participação aqui pessoal muito espontâneo, né? Eu vou chamar, então, aqui Larissa Nespolo. Larissa Nespolo, o que você entende por dissertativo? Pode abrir o microfone e falar. O Carlos colocou ali no chat. Discorrer sobre um assunto? Discorrer sobre um assunto? Que mais? Ali no chat o pessoal tá escrevendo, né? Se expressa suas ideias, um ponto de vista, explicar, argumentar. Então, veja, vamos por partes. Quando fala um texto dissertativo, alguém escreveu ali argumentar, o gênero é dissertativo, argumentativo. São as duas coisas. Então, quando fala dissertativo, eu preciso falar sobre. Eu preciso expor sobre aquele tema. Eu preciso escrever sobre aquele tema.
Então, hoje, nós vamos falar sobre o penúltimo Enem, que fala da democratização ao acesso do cinema no Brasil. Então, quando fala assim, o tema democratização do acesso ao cinema no Brasil, você precisa falar sobre esse tema. Isso significa dissertar. Em uma dos entendimentos sobre dissertar, está a palavra definir. Então, quando eu falo dissertar, eu estou falando que eu vou definir, vou falar sobre aquele tema. Tudo bem? Então, coloca isso na tua cabeça. Eu preciso falar sobre aquele tema. Eu preciso discorrer sobre aquele tema. E o que significa argumentativo? Porque domingo você vai ver bem claro assim. Escreva um texto dissertativo, argumentativo, em prosa, sobre o tema. 2 pontos. Aí vem o tema. O que você deve entender ali quando fala argumentativo? A primeira palavra que te vem à mente, o que é? Argumentos. É ou não? Argumentos. Então, você precisa defender necessariamente uma tese. O que é uma tese? É a ideia principal que você tem sobre aquele tema. Então, voltando. Dissertar é falar sobre o tema. Agora, o Enem quer que você se posicione com relação àquele tema. Por isso, o gênero textual é dissertativo argumentativo. Então, você, quando fala de argumentar em apenas uma palavra, vai ganhar um bombom da Lindt. Quem responder em uma palavra, para que servem os argumentos? Uma palavra. Vai lá, o primeiro que escrever vai ganhar. A Alessandra vai dar depois o bombom. Para que servem os convencer? A Brenda ganhou. Não, a Helena foi a primeira ali, ó. Helena, a Alessandra tá te devendo um bombom da Lindt. Tô brincando, Alessandra. Mas veja, para que serve um argumento? Para convencer. Para convencer. Então, vamos pensar aqui rapidinho sobre o tema esportes. É bem geral, tema esportes. Aí eu falo assim para vocês. Pessoal, imagina que a gente está numa conversa, tá? Pessoal, o esporte mais completo que existe é a natação. Ponto. O esporte mais completo que existe é a natação. Ponto. Essa é a minha tese. A gente está falando sobre esportes, né? Aí eu coloco a minha tese. A minha tese é essa minha ideia, que eu quero defender. Eu quero defender essa ideia, e para defender essa ideia, eu preciso usar o quê? Argumentos. Agora, deixa eu te perguntar. Quando eu falo assim, a natação é o esporte mais completo que existe. O que surge na cabeça do meu interlocutor? A seguinte pergunta. Qual pergunta? Por quê? Por quê? Vocês estão escrevendo ali. Por quê? Parabéns, Heloísa. Olha a Heloísa escrevendo bem certinho por quê ali, separado com circunflexo. Que orgulho, a professora aplaudindo ali. Então, veja, por quê? Vamos voltar. Eu estou falando sobre esportes. Aí eu falo assim, a natação é o esporte mais completo que tem. Surge na tua cabeça. Por quê? Agora eu vou responder a essa pergunta. Por quê? Como que eu vou responder essa pergunta? Com os meus argumentos. Eu vou defender essa minha ideia com argumentos. Beleza? Gente, nós daqui a pouquinho vamos entrar nas competências, tá? Mas eu quero falar sobre essas bases primeiro, para depois nós entrarmos nas competências e fazermos a análise de redação nota 1000, tá? E entender ali, por que esse camarada tirou 1000? Eu quero 1000 também. Eu quero tirar nota 1000, eu vou tirar nota 1000. Tá? Olha só. Dissertativo, argumentativo, em prosa.
Galera, muita gente aqui vai zerar. Não aqui da sala. Estou falando do Enem, né? Dos 3 milhões e poucos lá de candidatos, muitos vão zerar nessa hora. Sabe por quê? Porque eles entendem que em prosa significa conversa. Aí eles vão fazer um diálogo. E ao fazer um diálogo, você sai do gênero dissertativo argumentativo e vai para o gênero narrativo. 0. Já tem a nota. 0. Então, se você não fizer o texto dentro do gênero dissertativo ou argumentativo, você zera. Você zera. Mas, professor, o que significa um texto dissertativo ou argumentativo em prosa? O que é o texto em prosa? É aquele texto baseado em parágrafos. É o texto baseado em parágrafos. Então, veja, quantas linhas você tem domingo para escrever? 30. Você tem 30 linhas. GT, isso aqui é uma oficina e você deve ir anotando as coisas, tá? Ah, mas muita coisa eu já sei, professor, mas escreve de novo para reforçar. 30 linhas. Beleza, são 30 linhas. Pense comigo assim. Qual é a primeira coisa com a qual o corretor terá contato quando corrigir o seu texto? Qual é a primeira coisa com a qual ele terá contato? O João falou título. A apresentação do texto todo? Fala, Larissa. A apresentação do texto? A apresentação do texto. GT, como você acha... Ó, a Anitta está comentando, a Luísa, introdução. Como você acha que os corretores vão corrigir o seu texto? Você acha que eles vão receber a folha que você escreveu domingo lá, que você caneteou, suou em cima daquela folha, né? Chorou em cima... Não, chorar ninguém vai chorar, né, galera? Por favor. Né? Manchou de chocolate ali na hora que você foi comer, alguma coisinha. GT, não. O corretor, ele não vai pegar a tua folha, né? Ele vai ter o teu texto digitalizado na tela do computador dele. Então, imagine assim, ó, você escreveu a tua redação domingo, beleza, foi embora, a organização do Enem vai pegar texto por texto e digitalizar. Gostou do barulhinho? Vai digitalizar e vai depois disponibilizar para os corretores digitalizado. Tá? Digitalizado. Então, quando o corretor abrir o computador dele, imagine que eu sou o corretor, tá? E eu tô aqui, agora eu vou corrigir as redações do Enem. Beleza, primeira redação. Aí eu vou entrar em uma plataforma, né? Eu, corretor, vou entrar numa plataforma, vou lá, login, senha, pum, primeira redação. Aí vai aparecer na minha tela a tua redação digitalizada. Qual a primeira coisa com que o corretor vai ter contato? Com o visual do teu texto. Com o visual do teu texto. Então, imagine 30 linhas. Essas 30 linhas precisam estar distribuídas em parágrafos. Por quê, professor? Porque o texto é em prosa. Duvido que você lembre o que significa margem alínea. O que é uma margem alínea? Isso, Mariane, a aparência do texto. Muito bem. Agora, o que é margem alínea? A professora Alessandra, quando estudava lá em Ponta Grossa, no São José, né? Lá que ela conheceu o marido dela, ó, que moral, hein? Foi aluna dele, né? Meu Deus, olha só que coisa boa. Então, não fique contando as verdades aí, Fábio. Desculpa, professor. Olha só, o que são... Aí a professora da Alessandra estava ensinando o que era margem alínea. E a professora falava assim, queridos alunos, peguem os 2 dedinhos, coloquem no início da linha para marcar o parágrafo. Para marcar o início do parágrafo. Então, galera, margem alínea, ó,
Não, ó, a Letícia falou, ó, Mariane, é margem idêntica para todas as linhas? Não. Que não pode sair da linha? Não. Margem à linha, galera, é você montar o parágrafo. Sabe o tab aí do teu teclado? Sabe quando você dá um tab? Um recuo, Ingrid. Isso. Pelo amor de Deus, galera. Ai, se eu pudesse olhar para vocês e estar junto com vocês aí. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Se você fizer o teu texto, as 30 linhas, e não deixar as margens, as linhas, marcar, eu também faço, Carlos, marcar esse recuo, se aparecer o teu texto monobloco, sabe o que acontece? É a correção mais rápida do mundo, Alessandra. Por quê? Porque o corretor olha e vê, esse texto está monobloco, ou seja, está sem a marcação dos parágrafos, sem os recuos, é 0 na hora. É 0 na hora. Então, veja, quando eu falo dissertativo argumentativo em prosa, são os textos baseados em parágrafos. Veja só. Então, pense comigo, 30 linhas. 30 linhas. Divida pelo menos em 4 parágrafos. 8, 7, 7 e 8. A Larissa comentou da aparência do texto. Então, imagine essas 30 linhas divididas harmonicamente, harmoniosamente dentro da tua escrita. Dentro da folha. Entende? Então, você deixa ali os 4 parágrafos bem bonitinhos. A gente já vai ver isso, tá? Na redação nota 1000. Então, você deixa essas margens para quê? Para o seu texto não ser caracterizado como monobloco. Se o teu texto for monobloco, um tijolão, imagine um tijolão. Pá, aquele tijolão assim. Pá, 0. Você não vai fazer isso. Beleza? Tudo bem? Até aqui, você tem alguma pergunta? Bom, enquanto você não faz pergunta, eu vou fazer meu merchan, né, Alessandra? Vou fazer o meu merchan. Segue lá, se você quiser, lógico, no Professor Giopo. Professor Giopo. Eu só tenho Instagram, tá? Esse perfil eu montei depois que eu comecei a dar aula como professor voluntário em um cursinho chamado Formação Solidária. Quem fez o convite para eu dar aula nesse cursinho foi o marido da professora Alessandra, foi o Davi. O Davi que falou, cara, você não quer dar aula no cursinho, assim, assim? Eu falei, quero. Aí comecei a dar aula como professor voluntário, e assim, era uma sala com 400 alunos. E eu tinha uma aula de 40 minutos só. E durante a aula, eles vinham com post-it com dúvida. 10, 12, 13 dúvidas durante a aula, e eu tinha que parar a aula e responder aquilo. Então, eu montei um perfil só para colocar algumas dúvidas, fazer algumas enquetes, e colocar algumas coisas, alguns erros básicos da língua portuguesa que você não deve cometer, né? Então, se você quiser, me segue lá no professor, professor Giopo. Ih, eu cliquei em alguma coisa errada. Aqui, beleza. Boa, Elô! Olha lá, a coordenação segue, viu? Coordenação, Alessandra. GT, até aqui, ok. Beleza. Joia, joia. Então, vamos lá. Qual é a espinha dorsal da escrita da redação do Enem? Quais são os 4 pontos principais na escrita da redação do Enem? O tio vai escrever aqui e você escreve no seu caderninho. É assim, ó. Está ali, ó. Tema, tese, argumentos, proposta de intervenção. Tema, tese, argumentos e proposta de intervenção. Então, imagine o teu texto, imagine a folha de papel, né? E você vem nessa ordem. Tema, tese, argumentos e proposta de intervenção. Para você memorizar isso, eu fiz uma paródia.
eu fiz uma paródia. E a paródia que eu fiz é baseada na música do Big Mac. Ó, o pessoal com vontade de comer um Big Mac agora, hein? Se bem que 9h pouco da manhã não é hora de comer Big Mac, né? Estraga o almoço também. Mas, tema, tese, argumentos e propósito de invenção, eu fiz uma paródia daquela música que diz assim, ó. 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles, num pão com gergelim. Lembra dessa música? Só a Alessandra que lembra. Ninguém levantou a mãozinha dizendo que lembra. Alguém lembra? Levante a mãozinha. Só levantar a mãozinha. Veja que bonito, ó, quando vocês levantam a mãozinha assim, ó, fica piscando. Ó, que bonitinho. Levanta a mãozinha. Ó, que maravilhoso que fica, ó, nostálgico, diz ali. Olha que bonitinho, piscando. Parece uma árvore de Natal. Olha que amor. 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles, num pão com gergelim. Eu fiz assim, ó. Tema, tese e argumentos, tema, tese e argumentos, no final, proposta de intervenção. Tema, tese e argumentos, tema, tese e argumentos, no final, proposta de intervenção. Você vai ficar o dia inteiro com essa música na cabeça. Tá? Sabe aquela música que gruda na cabeça? Você vai ficar com essa hoje o dia inteiro. Quem estiver com a mão levantada agora vai cantar comigo. Beleza. Lorena, Letícia, Vinícius e Simone. Muito bem. Baixou a mão, hein, Letícia? Ó, a Lorena, o Vinícius e a Simone. Por favor, abram as câmeras e os microfones. Simone, Vinícius, Lorena. Eu não estou vendo mais ninguém, Alessandra, com a mão levantada. Vamos cantar, então? Olha lá. Ô, professor. Não, é nós. É nós. Estamos juntos. É a gente. É a gente. Vamos lá. Vinícius, você conhece o Vinícius, Ali? Acho que não. O Vinícius é aluno aí do Instituto? Eu conheço, é meu aluno. Olha lá, Vinícius. Boa, o Vinícius, Simone. Cadê a Simone? Já Lorena? fugiu, já. Lorena, cadê você? Lorena. Eu não tô apresentável. Não está apresentável? Põe um boné. Faz igual eu faço às vezes. Tô com o cabelo tudo virado, a gente põe um boné. Olha lá o Vinícius, ó. O Vinícius é esperto, já catou um boné lá ou não? Vamos lá. Eu, a Lorena e o Vinícius. Pode deixar, Lorena, o teu microfone aberto. O Vinícius também. Não sei. Nós três vamos cantar essa musiquinha, beleza? Vinícius, solta a voz. Eu sei que você canta. Ai, meu Deus. A Lorena também, solta a voz. É que eu lembro da propaganda, mas eu não lembro de cor o ritmo dela. Que maneiro, não lembra de cor, rapaz. É o Big Mac. Vamos lá. 2, 3 e... Tema, tese e argumentos, tema. Eu não lembro o resto. Calma. Olha o chat. Tá ali no chat, galera. Tema, tese e argumentos, tema, tese e argumentos no final, proposta de intervenção. Muito bom. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Lorena. Garantiram a nota 1000 no Enem. Muito bom. Garantiram a aprovação em matemática também. Olha lá, ó. Quero pontinho, professor. Tá prometendo para os meus alunos. Olha lá, o Jusimar já vai dar um pontinho extra para a galera. GT, vem cá. Tema, tese, argumentos, proposta de intervenção. Beleza, anota isso no teu caderno aí, tá? Agora, eu quero compartilhar com vocês uma cartilha, que é a cartilha de redação do Enem. E nós vamos ali analisar e relembrarmos algumas coisas que às vezes passam despercebidas. Só que para domingo, galera, não pode passar, beleza? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês. Onde é que eu estou aqui agora? Eu não estou no Zoom, eu estou no... Aqui. Eu estou no Meet. Aí, eu vou compartilhar a tela com vocês. Eu vou compartilhar a tela inteira, professora, porque eu tenho mais facilidade, que mesmo que fique aquele... Sabe aquele negócio infinito, assim, que aparece? Aparece uma imagem, como se fosse de espelho, assim.
GT, pega o lapisinho e vai anotando, por favor, porque vai ajudar a fixar para domingo. Domingo, galera, é 900 para cima. Você já está com a minha tela aí, não está? Sim, aham. Beleza. Então, veja só. Aqui, ó, eu não estou vendo ninguém mais, eu só estou vendo a tela. Vocês devem estar vendo a tela e vocês mesmos, é isso? Não, a gente está vendo já a primeira folha da cartilha. Só a tela. A gente está vendo tua tela, professor. Tá bom. Beleza. Olha só aqui, ó. Olha o que você escreveu. Olha aqui, ó. Você está se preparando para realizar em 2021, constituído por 4 provas. Olha as objetivas e uma de redação. GT, a prova de redação exigirá isso aqui, ó. Tema, tese, argumentos, proposta de intervenção. Quem é que vai corrigir meu texto? São 2 professores, tá? São 2 professores. Eles não sabem que estão corrigindo o seu texto. E eles vão avaliar o seu texto baseados nessas competências. Então, pegue teu lápis aí, caneta, escreve, liga o turbo aí e vai escrevendo essas competências. Ah, professor, é mais fácil tirar uma foto. Eu sei que é mais fácil. É óbvio que é mais fácil. Mas lá em Ponta Grossa, nós temos uma frase que diz assim, se fosse fácil, qualquer tongo faria, né? Então, veja, escreva no teu caderninho aí. Eu sei que eu falo por mim, né? Eu não vou generalizar, mas eu lembro que na minha época as meninas eram muito mais organizadas. Aí eu escrevi alguma coisa, escrevi com 4 cores diferentes, né? Competência 1, 2 pontos. Só ali já tinha 4 cores. Hoje não precisa, meninada. Escreve rapidão aí. Competência 1. GT, você vai ser avaliado por essa competência. Qual? Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, veja, na competência 1, você vai precisar demonstrar que... e eu saí da tela lá e voltei para cá, né? É que eu gosto de ficar olhando a carinha de vocês. Como que eu volto para lá? É só você vir aqui, professor. Você vem aqui em cima. Aí. Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Escreve isso aí. Eu vou te dar 30 segundos. Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Escreve isso aí. 27, 28, 29... 30. Agora eu quero ver vocês. GT, o que significa isso? Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Significa que você não pode escrever, por exemplo, isso aqui, ó. Não, João. Ô, Zulim, que é isso, Zulim? Larga a mão, larga a mão. Vamos lá. Vamos lá. Bora, Zulim. Veja. Você, quem tem certeza, tem certeza... Quem tem certeza absoluta? Não. Tem certeza de algo. Eu tenho certeza de que... Beleza, eu tenho certeza de que. Se você escrever assim, ó, eu tenho... certeza que... Opa, já está errado? Eu tenho certeza de que... Quantos aqui torcem para o Coxa? Quantos aqui torcem para o Curitiba? Deve ter um outro ali, né? Olha lá, a Ali é operário, é lógico. Eu também sou operário. Operário Leocádio, não vejo futebol, Vinícius. Tem atleticano aí? Deve ter atleticano. Sempre tem. Olha lá, ó, a Tainá atleticana. Tem paranista aí? Deve ter. Olha lá, a Gabriela é paranista. Gabriela paranista. Veja. Olha lá a Gabriela se corrigindo. Eu assisti ao jogo do meu time.
Beleza, eu assisti ao jogo do meu time. Não assisti o jogo, eu assisti ao jogo. Beleza. Você está vendo que eu estou falando de regência aqui? Então, quando fala aqui, ó, demonstrar domínio da modalidade de escrita formal da língua portuguesa, eu estou falando de ortografia, falando de regência, concordância, vírgula, pontuação, crase. Ai, professor, você está me deixando assustado com isso aí, tanto de coisa que eu nem lembro mais. Calma, calma, não priemos cânico. Calma, gente, por favor. Ó, o Vinícius, calma, Vinícius. Oh, calma. Os pequenos detalhes é que mata, né, professor? Sim, veja, ó, os pequenos detalhes não vai te matar. Você vai se lembrar na hora, tá? Você vai se concentrar na hora. Deixa eu dar uma pausa aqui. Pausa. Respira, né? Dá uma respirada. Gente, domingo, gaste todas as suas energias na prova. Deixe lá, no domingo, todas as suas energias. Segunda-feira que vem é feriado. Olha, Alessandra, não, eles têm prova cedo já comigo. Então, veja, gaste todas as suas energias. Tá? Gostei da Ingrid. A Ingrid é uma poetisa. Olha só, deixar a alma na prova. Olha que poética. Parabéns, Ingrid. Então, veja, deixe todas as suas energias, gaste tudo. Tá? Então, o Vinícius falou, putz, esses detalhezinhos que matam. Vinícius, obrigado por você ter colocado esse comentário. Sabe por quê? Porque ao escrever o teu texto na folha provisória, depois você vai passar esse texto para a folha definitiva. Quando você pegar a provisória, você vai passar um pente fino em todos esses detalhes. Tudo bem? Por quê, professor? Porque você vai ser avaliado aqui, ó, pela competência 1. Professor, quanto que vale a prova total? Vale 1.000. Por isso a gente está fazendo uma oficina de redação nota 1.000. Competência 1, você vai ganhar 200 pontos. 200 pontos. Então, capriche, galera. GT, você está no terceirão. Acho que a maioria que está no terceiro, né? Alguns devem estar no segundo, vão fazer como treineiro, sei lá. Mas perceba que você vai ser avaliado por isso, tá? Você vai ser avaliado por demonstrar o domínio. Você não escreve... galera, sem, né? Eu vou falar agora aqui sem preconceito, mas você não escreve nós vai, nós fumo, nós foi, tá? Você tem domínio, sim. O Vinícius estava apavorado, cara, você tem domínio. Você chegou até aqui, você consegue, sim, tirar 200 pontos nessa competência. Olha a competência 2. A gente já falou um pouquinho sobre ela, mas eu quero falar mais agora, tá? Competência 2. Escreve no teu caderno. Gente, eu não estou vendo, nem a Alessandra, nem o Gil. Nós não estamos vendo o seu caderno aí, mas Deus está vendo. Deus está vendo se você está escrevendo ou não aí no seu caderno. E depois Heloíse, sacaram essa risada da Heloíse, né? Ela não está escrevendo. Eu estou escrevendo no caderno de arte. Ô, louco, mas o objetivo é escrever, né? O objetivo é escrever. Depois eu quero que Deus está vendo, o diabo também. Boa, Davi. O diabo está vendo. Olha só. Então escreve, porque Deus está vendo. GT, depois eu quero que você tire foto e poste lá no teu stories, no Instagram, e me marque. Ah, me marque. Gravar na mente quero só ver. Parece a minha filha, Alessandra. Você estudou? Ah, não, eu gravei na mente. Gravou na mente. Veja, competência 2, escreve aí bem rapidinho. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo, argumentativo, em prosa.
Não sei o que apareceu aqui na minha tela, ou é aí que está aparecendo, verificando o Microsoft PowerPoint. É na tua tela, Alessandra? É na minha tela? Acho que é na Na minha, tua né? mesmo, aham. Eita, só falta apagar tudo aqui. Esse computador se autodestruirá em 10 segundos. Não, né? GT, você vai ganhar 200 pontos aqui, ó. 200 pontos aqui, na competência 2. Professor, mas o que eu devo demonstrar nessa competência? Primeiro, que você compreendeu a proposta de redação. E como é que eu vou demonstrar, professor, que eu compreendi a proposta de redação? Ué, mantendo o foco no tema da redação. Porque domingo, gente, domingo... Ó, desculpa vocês que estão copiando agora, mas eu vou dar um salto aqui para uma página que está bem na frente aqui. Deixa eu ver se é essa. Aqui, ó. Domingo, eu já volto naquela lá para você terminar de copiar. Domingo, você vai se deparar com isso aqui. Deixa eu dar uma pausa e te dar uma dica. Eu posso te dar uma dica, galera? Posso dar uma dica? Ninguém falou que eu posso dar uma dica. Ah, a Lorena falou, beleza, obrigado, Lorena, pode. Eu vou te dar uma dica. Domingo, pode. Até 2, o João falou. Domingo, Ayla, você vai ter uma folha assim, ó, lá. Vai ter uma folha assim, Enem 2021. Instruções para redação. Aí vai estar aqui, todas as instruções, textos motivadores. A dica que eu te dou é, vá direto para essa parte aqui, ó, proposta de redação. Mesmo antes de ler os textos motivadores. Eu te dou essa dica. Por quê, professor? Porque ao ler aqui, você já vai com o tema na sua cabeça. Porque é na proposta de redação, domingo, que vai estar escrito assim, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto, ó, dissertativo, argumentativo e modalidade escrita formal da língua portuguesa, competência 1, sobre o tema, 2 pontos, democratização do acesso ao cinema no Brasil, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Essa aqui é a competência 5, e aqui é a competência 3. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Beleza? GT, domingo, eu estou na competência 2 lá em cima, já vou voltar. Domingo, você vai ter assim, ó, sobre o tema. Aí vai estar entre aspas. O tema vai estar lá domingo. Eu quero que você circule as 3 palavras principais do tema. Democratização, acesso, cinema. Democratização, acesso, cinema. Por que não é no Brasil, professor? Porque todo Enem é no Brasil, galera. Enem é no Brasil. Você vai fazer um texto voltado para a realidade brasileira. Tudo bem? Você vai escrever um texto voltado para a realidade brasileira. Então, circule as 3 palavras principais: democratização, acesso, cinema. E aqui, quando a gente fala da competência 2, que está aqui, ó, competência 2, compreender a proposta de redação. Já no primeiro parágrafo, você vai utilizar as palavras principais do tema da sua redação. No primeiro parágrafo. Lembra o que você vai fazer no primeiro parágrafo? Você vai dissertar. Eu já vou falar um pouquinho mais. Meu Deus, 15 para as 10 já, eu tenho tanta coisa para falar. No primeiro parágrafo, você vai demonstrar que você compreendeu a proposta. Lógico, né, gente? Você vai escrevendo o texto todo. Mas já de cara, no primeiro parágrafo, você deve falar sobre o tema. Tema. E como é que eu vou falar sobre o tema, professor? Você vai circular as 3 palavras principais do tema e vai falar sobre elas no primeiro parágrafo. Tudo bem? Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema.
dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Vamos de trás para frente aqui. Em prosa, você já sabe o que é. Texto em prosa é o texto baseado em parágrafos. Lembra dos 2 dedinhos lá? 4 parágrafos para 30 linhas. Professor, eu tenho que escrever 4 parágrafos? GT, escreva pelo menos 3. Começo, meio e fim. Você precisa deixar claro, GT, anote isso, por favor. Você precisa deixar claro para o corretor que você está fazendo um texto que tem início, que tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Você tem que deixar claro isso. Tá? Então, pelo menos 3 parágrafos. Por que eu falo 4 parágrafos? Porque fica esteticamente mais bonito, fica mais apresentável, e você divide claramente assim, ó, tema tese no primeiro parágrafo. Argumentos, segundo e terceiro parágrafos. No quarto parágrafo, proposta de intervenção. Tá? Primeiro parágrafo, eu vou falar sobre o tema e vou pôr a minha tese. De novo, primeiro parágrafo, eu vou falar sobre o tema e vou colocar a minha tese. No segundo parágrafo, eu vou defender minha tese com argumentos. No terceiro parágrafo, eu vou continuar defendendo a minha tese com argumentos. E no quarto parágrafo, eu vou fazer a minha proposta de intervenção. Tá? Eu já vou analisar pelo menos 2 textos nota 1000 e você vai ver como isso funciona e você vai ver que você sabe fazer isso, sim, senhor. Você sabe fazer isso, sim, senhora. Não me venha com desculpas. Ai, porque não sei o quê. Pare, largue mão. Como a gente diz lá em Ponta Grossa, largue mão. Ó, dissertativa em prosa, você já sabe o que é. Aqui, ó, aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento. GT, a estrela da tua redação, melhor, as estrelas da sua redação serão a competência 2 e a competência 4. Você já vai ver. Competência 2 e competência 4. Você vai dar bastante atenção a isso, porque a competência 1 você já sabe o que é. É do começo ao fim, escrever bem bonitinho, tudo certinho, com acento, crase, preposições, tudo bem bonitinho, tá? Competência 1. Competência 2, você vai falar o quê? Olha o que está escrito ali no seu caderno, que você já escreveu, é claro, né? Aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema e defender o seu ponto de vista. GT, pense comigo aqui, ó. Pense um pouquinho comigo aqui. Vamos voltar para a nossa conversa da natação. Vem comigo. Vamos falar sobre esportes e natação. Vamos falar sobre esportes, tá? Aí eu falo assim, essa é a minha tese. A natação é o esporte mais completo que tem. Ponto. Você vai perguntar para mim, por quê? Por que você acha? Defenda o seu ponto de vista, você está falando em outras palavras. Aí, imagine só, Alessandra, eu começo a falar assim, sabe por quê? Porque a vizinha da prima de uma amiga da enteada da manicure que a minha avó vai, disse que é bom para a saúde. Você vai acreditar, Vinícius? Ó, né, Amanda? Eu falo assim para você, natação é o esporte mais completo que tem. Aí você fala, por quê? Porque a comadre da minha avó diz que viu no WhatsApp, no grupo do WhatsApp dela, e é super confiável. É super confiável. Vi em meu Face, diz a Maria lá. Né? Tem que acreditar nos mais velhos, né? Tem que acreditar, lógico. Vi no TikTok, diz a Gabi. Ó, a Gabi fazendo propaganda do TikTok dela. Vamos lá, galera. Confia, pô, diz. Fonte, NAC. Ei, não entendi, eu quero aprender. O que é esse NAC aí? Quem falou ali?
Oh, passou lá para cima já? Fonte, NAC. Ô, Vinícius, o que é a NAC? Nem eu sei, professor. Nem eu sei. Então, veja. Ela quis dizer não. Ela quis dizer não. Deus mostrou para mim que é verdade. Eu tive um sonho que natação é o melhor esporte que tem. GT, por favor. Como eu vou, Zé Roberto? Como eu vou usar a competência 2? Galera, veja aqui comigo agora. Meu Deus. O chat bombando, Ali. Chat bombando. Gabi, como eu vou usar a competência 2? O que é essa tal da competência 2, galera? O que é essa tal da competência 2? A competência 2 diz ali, a competência 2 diz assim, você escreveu, aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema. Vamos voltar para a natação aqui? Natação é o esporte mais completo que tem. Agora, veja como que eu vou usar conhecimento, várias áreas do conhecimento, né? De acordo com uma pesquisa realizada pela Universidade de Harvard, analisando vários atletas olímpicos, agora tem um pouquinho mais de confiança, né? Então, veja, eu vou utilizar, galera, a competência 2 para defender, Verônica, para defender o meu ponto de vista. Tá? Então, a competência 2, ela precisa estar... deixa eu ser ousado aqui com você. Tá? A competência 2 deve estar no primeiro, no segundo e no terceiro parágrafo. Professor, mas o que eu posso utilizar como competência 2? Você pode utilizar citação de filósofos, citação de sociólogos, citação... Isso, nome e fonte de confiança, Vinícius. Mas não só isso. Você pode citar, por exemplo, assim... Não, Vinícius, não, vem cá. Ô, Vinícius, não, assim não. Assim não. Você pode citar trechos de filme, posso. Você pode citar alguma série de Netflix, posso. Eu posso citar, por exemplo, eu estou lendo com meus alunos aqui, músicas, Caroline, claro. Deixa eu te falar uma coisa, que bom que você falou, Carol. Foi a Carol que falou? A Aira já vai perguntar. Ó, a Carol falou, eu vou falar, daí a Aira vai falar. A Carol falou, pode citar músicas? Claro que pode. Eu lembro que a minha esposa, quando fez vestibular, lá no milênio passado, em 1999, ela colocou no texto dela, e não tinha esse lance de Enem na época, o Enem começou em 98, não me lembro, 98, 99. Ela colocou no texto dela assim, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Ela citou esse trecho, explicou e relacionou ao tema. Galera, escreva agora no seu caderno, na competência 2, puxa uma flechinha na competência 2. Citar, explicar e relacionar ao tema. De novo, citar, explicar e relacionar ao tema. Eu vou citar Star Wars. Beleza. Cite, explique e relacione ao tema. Se estiver, Arthur, relacionado ao tema, pode sim citar. Aira, pergunte. Em relação à citação, por exemplo, assim, fazendo um texto sobre política e vou citar o que um político falou no Twitter, no Instagram, e como eu não vou ter aquele acesso para saber a fonte certinha, do dia, tudo, como que eu posso fazer? Como você imagina que você faria? Porque esses dias atrás eu fiz um texto e citei um tweet de um político. Uhum. Mas aí eu já tive acesso à data, a qual era a fonte certinha, o usuário dele, fiz aquela
citação da maneira como a BNT pede, né? Uhum. Mas no caso que nem do Enem, eu não vou ter acesso para saber a data, tudo certinho. Aham. Então, eu posso citar de maneira indireta, tipo, via Twitter, tal pessoa falou isso? Isso, mas dê nome aos bois. O político tal, você vai saber o nome dele, né? Por sua rede social Twitter, disse que, aí a citação indireta, disse que, você vai fazer a tua citação. Agora, Carol, o importante é você citar, explicar a citação e relacionar ao tema. Caso contrário, não vai valer nada a tua citação. Eu não quero usar temas técnicos aqui, mas é o que a gente chama de citação legitimada, de uma referência legitimada. Tá? Então, você vai citar, explicar e relacionar ao tema. Então, você vai falar lá assim, né? O tema é política e está bem claro ali, Carol, que é super importante e faz sentido essa tua citação, tá? Então, você vai escrever lá assim, o político tal, do partido tal, você pode até citar, né? Em sua rede social, né, Twitter, ou escreve pelo Twitter que, aí você cita o que ele falou, explica o que ele falou e relaciona ao tema. Tudo bem? Beleza? Explicado, Aira? Entendi, sim. Muito obrigada. Então, tá bom. Se você tiver dúvida, galera, levante a mão, porque normalmente eu não vou ler ali no chat, tá? Zé Roberto pediu para eu citar o quê, Zé Roberto? Arthur, você já vai ficar tranquilo, porque eu vou te ensinar como terminar o teu texto. Arthur, você vai se surpreender, né? Eu tenho meia hora para fazer um monte de coisa. Se eu passar um pouquinho, Alessandra, faz mal passar uns 10 minutinhos? Não, pode ficar tranquilo. Exemplo, obrigado, Ali. O Vinícius falou, exemplo, ele citou no Twitter ainda neste, seria certo isso? Como assim, Arthur? Vinícius? Neste ano? Ele citou no Twitter, ainda neste ano. Seria legal você ser o mais preciso possível nessa citação. Tá? Beleza? Então, você pode citar, assim, trechos de livros de literatura, mas, galera, você vai citar, grave, escreva esse mantra, citar, explicar o que você citou e relacionar o tema. Por quê? Porque você vai estar defendendo a sua tese. Você vai defender a sua tese. Tá? Beleza? Vamos voltar lá para a competência 2, né? Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento. Beleza, já falamos sobre isso. Competência 3, escreva aí. Selecionar, relacionar. Isso está lá escrito no cabeçalho da tua redação. Organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, a Aira comentou desse Twitter, né? Isso é um fato. O político tal escreveu isso no Twitter dele. Então, você selecionou isso, Aira. Você selecionou esse fato. Agora, você disse esse fato, você vai reexplicar e relacionar com o tema. Tá? Para quê, professor? Para defender o ponto de vista. GT, veja, a competência 1, você já viu, é escrever bem bonitinho. Competência 2, você vai demonstrar que compreendeu a proposta. A proposta é sobre política. Você está falando de política lá, beleza. Aí você vai aplicar conceitos das várias áreas.
você vai citar conhecimentos filosóficos, sociológicos, da literatura, um trecho da música, a citação do político no Twitter, um filme, uma série da Netflix. Que mais? Conhecimentos de biologia, química, ciências, tá? E você vai selecionar tudo isso e organizar sempre para quê, gente? Para defender o seu ponto de vista. Escreveu no seu caderno? Defender o seu ponto de vista. Beleza? Até aqui está comigo? Gente, faltam apenas 28 minutos para acabar a nossa oficina. Está passando rápido. Obrigado, Lorena. Letícia. E a competência 4? Professor, mas eu não estou vendo isso no texto. Calma, você já vai ver isso no texto. Já vou te mostrar. Escreva no seu caderno. O que é a competência 4? Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. GT, para argumentar, você vai ter de explicar, você vai ter de interpretar, você vai ter de, necessariamente, expor o seu ponto de vista. Por quê, professor? Porque o Enem quer que você escreva um texto dissertativo argumentativo. Então, para isso, você vai usar conjunções. Conjunções. Eu quero que todo mundo agora vá ao seu... eu vou demonstrar aqui, ó. Está com a minha tela aí, né, Alessandro? Todo mundo está com a minha tela, né? Sim. Então, veja. Faça isso aí no teu computador, ó. Digite lá assim, ó. Conjunções. Aí coloque ali assim, ó. Conjunções subordinativas. Aí vai aparecer uma lista para você. Às vezes eu acho bonitinho quando aparece assim, ó, imagens. Eu estou colocando, olha que linda essas tabelas. Ah, mas eu gosto tanto disso. Cliquei nessa amarela. Você está vendo comigo ali? Gente, eu estou falando disso aqui, ó. Que dele? Tá aqui, ó. Eu estou falando de competência 4. Competência 4. Aí eu vim aqui e cliquei nas conjunções. Causa e consequência. Tá vendo aqui? Causa e consequência. Aí você vai ter conjunções. Porque, uma vez que, sendo que. Qual a ideia que dá de consequência? Ixi, eu cliquei em alguma coisa. Não, eu não quero você. Ó, consequência. Que. Aí você vê aqui. Tanto quanto, sem que, de modo que. E para comparar as coisas. Como, tal qual. Aqui, ó, essa conjunção você vai usar bastante, ó. Conforme, segundo diz a letra da música de Emicida, aí você vai colocar o verso lá. Embora, olha aqui, gente, olha as conjunções concessivas. Embora o Brasil ainda não se destaque no mundo com relação à educação, é possível perceber que... Você está vendo, gente? Galera, eu estou falando de competência 4, demonstrar conhecimentos de mecanismos linguísticos. Então, gente, hoje é quarta, quinta, sexta, sábado. Dá uma olhada nisso aqui, condição. Se o Estado pudesse preparar-se melhor, não sei o que lá, proporção. À medida que a educação avança no país, percebemos que a mão de obra se qualifica. Final. O Arthur falou agora há pouco que não sabe como finalizar. Eu vou te ensinar agora. Vou te ensinar, não, vou te lembrar. Teu professor já te ensinou. Teu professor português aí no Instituto já te ensinou. A fim de que, para que, e temporal aqui, ó, da ideia de tempo. Enquanto não aplicarmos o nosso conhecimento em relação a não sei o quê, depois que o Brasil qualificar os seus estudantes, entendeu, galera? Então, quando eu falo aqui competência 4, demonstrar conhecimentos de mecanismos linguísticos, eu estou falando basicamente de conjunções, tá? E a competência 5 é elaborar
proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Tranquilo. Agora, eu gostaria que você desse aquela espreguiçada. E nós vamos analisar uma redação nota 1000. E vamos ver essas competências, como é que elas funcionam. Beleza? Alguma pergunta aqui, galera? Com licença, professor. O senhor poderia voltar ali na competência 5, só para eu poder escrever um pouquinho? Desculpa, foi muito rápido, né? Competência 5. Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Alguém levantou a mãozinha ali e vai perguntar. Pode perguntar. Não, era sobre a competência 5 mesmo. Mesma coisa. Competência 5. GT, por que, professor, você está enfatizando a maior parte do tempo aqui da nossa oficina nas competências? Porque você vai ganhar 200 pontos em cada competência. Então, você precisa ter na tua cabeça assim, eles vão me analisar o meu texto, corrigir o meu texto, baseados nisso aqui, galera. Veja como é simples. Ai, professor, é simples. Sim, se você tiver bem claro, hoje é quarta, galera, né? Eu estou relembrando vocês. Você tem que ter bem claro que você vai ser avaliado em cima dessas competências. 1, 2, 3, 4, 5. 200 pontos para cada uma delas. Tudo bem? Agora, eu vou avançar aqui esse material que estou usando, galera, é do INEP, tá? Está disponível na internet, qualquer pessoa pode usar. Eu só estou utilizando aqui para corrigir os textos, para falar com vocês, baseado naquilo que vai ser cobrado. Tudo bem? Olha só, aqui eles disponibilizam para nós uma série de textos nota 1000. Uma série de textos nota 1000. Então, nós vamos avaliar aqui, analisar o texto do Gabriel Melo Caldas Nogueira. Ele tirou 1000 na redação. Agora, eu quero que vocês pensem comigo por que o Gabi 1000 tirou 1000. O Gabriel ali, o Gabi 1000. Oh, que moral, hein? É o Gabi 1000. Tirou 1000, galera. Tirou 1000. Eu tenho certeza que vocês têm o potencial de tirar 1000 nessa redação. Tá? Por que o Gabi 1000 tirou 1000? Porque ele usou as competências, Elô. Ô, Elô, ele usou as competências. Veja, para o filósofo escocês David Hume, a principal característica que difere o ser humano dos outros animais é o poder de seu pensamento, habilidade que o permite ver aquilo que nunca foi visto e ouvir aquilo que nunca foi ouvido. Pausa. Desculpa, eu não falei aqui qual era o tema. Ou falei? Eu falei sim, né? O tema é democratização do acesso ao cinema no Brasil. Olhe como o Gabi 1000 começou. GT, o Gabi 1000 começou utilizando a competência 2. O que diz aí a competência 2? Alguém lê para mim. Rapidinho. Compreender a proposta de redação, citar, explicar e relacionar ao tema. Mas, Lindinha, o que estava escrito lá? Tá. Lembra? Que o tio colocou para vocês aqui, ó. Peraí, é que eu fiz meio que um resumo. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Obrigado, querida. Olhe como o Gabi 1000 começou, com competência 2, galera. Ele fala do filósofo escocês David Hume. A principal característica que difere o ser humano dos animais é o poder de seu pensamento. A habilidade que o permite ver aquilo que nunca foi visto e ouvir aquilo que nunca foi ouvido. Ele cita, ele dá nome, filósofo e o David Hume. Gente, ele não fala assim, de acordo com os filósofos. Não. Para o filósofo David Hume, aí ele explica, sob essa ótica, vê-se que o cinema representa a capacidade de transpor para a tela as ideias e os pensamentos presentes
no intelecto das pessoas, de modo a possibilitar a criação de novos universos, e justamente por esse potencial cognitivo, ele é muito relevante. Então, olha só, o que ele fez daqui, ó, aqui em cima ele citou, usou competência 2. Aqui ele explicou, e aqui ele vai relacionar ao tema. É prudente apontar diante disso que a arte cinematográfica deve ser democratizada, em especial no Brasil, país rico em expressões culturais que podem dialogar com esse modelo artístico, por razões que dizem respeito tanto à sociedade quanto às leis. Olha o que o Gabi Mil fez. Ele citou, explicou e relacionou. Gente, qual é o tema da proposta? O tema é, olha aqui, ó, democratização, acesso ao cinema, Brasil. Olha o que ele pôs no primeiro parágrafo. Diante disso, que a arte cinematográfica, o cinema, deve ser democratizada no Brasil. Você viu que ele usou aqui as palavras do tema, democratização, acesso, cinema, Brasil. No lugar de cinema, ele usou o quê? Arte cinematográfica. No lugar de democratização, ele usou o quê? Deve ser democratizada no Brasil. Beleza? País rico em expressões culturais que podem dialogar com esse modelo artístico por razões que dizem respeito. Olha só, alguém lê para mim a competência 3. Um de cada vez. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Beleza. Obrigado, querida. Eu quero falar na competência 3 sobre a palavra selecionar, relacionar e organizar. Na tese dele, ele diz assim, ó, é prudente apontar diante disso que a arte cinematográfica deve ser democratizada. Essa é a tese dele. É a tese dele. Deve ser democratizada por razões que dizem respeito tanto à sociedade quanto às leis. Então, ele diz, deve ser democratizada. Sociedade e leis. Neste parágrafo aqui, ele fala sobre a sociedade. E nesse outro parágrafo aqui, ele fala sobre as leis. Quer ver só? Em primeiro lugar, é válido frisar que o cinema dialoga com uma elementar necessidade social. Olha aqui, ó, respeito da sociedade. Social e, consequentemente, não pode ser deixado em segundo plano. Para entender essa lógica, pode-se mencionar o renomado historiador holandês Johan Huizinga, o qual, no livro Homo Ludens, ratifica a constante busca humana pelo prazer lúdico, pois ele promove um proveitoso bem-estar. Ei, que competência ele está usando aqui? A 2 também. A 2 também, gente. Olha só, no primeiro parágrafo ele usou, no segundo ele usou, no terceiro ele vai usar também. Ele cita e ele vai explicar, ó, exatamente, e relacionar. É exatamente nessa conjuntura que se insere o fenômeno cinematográfico ao cinema. Uma vez que ele, o cinema, ao possibilitar a interação de vários indivíduos na contemplação do espetáculo, faz com que a plateia participe das histórias, de forma a compartilhar experiências e vivências, o que representa o fator lúdico mencionado pelo pensador. Você viu que ele citou, explicou e relacionou ao tema? É perceptível, portanto, o louvável elemento benfeitor dessa criação artística, capaz de garantir a coesão da comunidade. Olha só, na tese dele, ele fala, é prudente que a arte deva ser democratizada por razões sociais. Nesse parágrafo, ele fala sobre razões sociais. O que ele diz exatamente, professor? Ele fala que, uma vez que o cinema possibilita a interação de vários indivíduos
Imagine todo mundo no cinema lá, olhando para a tela, e eles podem interagir, entendeu? Por isso o cinema deve ser democratizado, porque proporciona essa interação. Professor, mas ele fala das leis. Ele fala aqui, ó, por razões que dizem tanto respeito tanto à sociedade quanto às leis. Aí ele continua. Em segundo lugar, é oportuno comentar que o cenário do cinema supracitado remete ao que defende o arcabouço jurídico do país. Isso porque o artigo 215, ó, a lei aqui, ó, da Constituição Federal, é claro em caracterizar os bens culturais como direito de todos, concebidos com absoluta prioridade por parte do Estado. Então, está vendo que na tese dele, ele colocou aqui a lei, e ele vai organizar o texto dele da seguinte forma. No parágrafo argumentativo, ele fala da lei. Agora, ele critica, veja só. Ele diz aqui, o artigo 215 é claro em caracterizar os bens culturais como um direito. Contudo, é desanimador notar que tal diretriz não dá sinais de plena execução. E para provar isso, basta analisar as várias pesquisas do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, que demonstra a lamentável distribuição irregular das práticas artísticas, entre elas o cinema, uma vez que estão restritas a poucos municípios. Então, ele cita o IPHAN aqui e ele explica e relaciona com o tema. Ele fala assim, ó, uma vez que estão restritas a poucos municípios brasileiros. O quê? A distribuição dessa arte. Entendeu, galera? Então, veja só. Olha aqui, ó. Você escreveu, olha para o seu caderno, tema, tese, argumentos. Tema, aqui no primeiro parágrafo, você já vai dissertar, falar sobre. O Gabi Mil falou sobre o cinema aqui. E para falar sobre o cinema, ele usa a competência 2. Ele cita, explica e relaciona. E ele coloca no primeiro parágrafo a tese. Qual é a tese dele? Deve ser democratizado o cinema no Brasil. Por que, Gabi Mil? Por questões relacionadas à sociedade e às leis. Você escreveu no seu caderno tema, tese, argumentos. Aqui eu tenho tema e tese. Aqui no segundo parágrafo eu tenho argumento. Repare que ele cita, explica e relaciona. Aqui ele tem argumento, ele cita, explica e relaciona. E agora, aqui, Arthur, que é o final, o que você escreveu no seu caderno aí, por fim lá? Você escreveu assim, proposta de intervenção. O que é proposta de intervenção? É uma solução que você vai dar para esse problema. Eu tenho 10 minutos. É a solução que você vai dar para esse problema. Para falar sobre a competência 5, eu não vou ler ainda o texto do Gabi Mil. Eu quero voltar um pouquinho com você aqui. E eu quero que você anote isso aqui, ó. Quer ver? Eu quero que você anote no seu caderninho essas perguntas aqui, ó. Gente, por favor, Arthur. Era o Arthur que tinha falado que tinha dificuldade de concluir? Eu mesmo, professor. Arthur, veja só, cara, eu quero facilitar a tua vida. No final do teu texto, domingo, eu quero que você responda a essas perguntas. Por quê, professor? Porque a competência 5 diz assim, ó. Aqui, ó. Não sou eu que estou inventando, galera. Está escrito aqui. Ao elaborar sua proposta de intervenção, procure responder as seguintes perguntas. Escreva no teu caderno assim. 1. O que fazer? 2. Quem vai fazer? 3. Como fazer? Então, 1. O que fazer? 2. Quem vai fazer? 3.
como fazer. 4, coloque assim, quais os resultados disso? Quais os resultados disso? 5, escreva agora em caixa alta. Detalhar a proposta. Escreva 5. Detalhar a proposta. Escreva 6. Eu quero ir além. Escreva 6. Por que fazer? Por que fazer? E eu quero um último, no 7. A fim de que fazer? Então, de novo, gente, Deus está vendo se você está escrevendo no seu caderno. Número 1, o que fazer? 2, quem vai fazer? 3, como fazer isso? 4, quais os resultados disso, dessa proposta? 5, em caixa alta, detalhar a proposta. 6, por que fazer? E 7, a fim de que fazer? Vocês escreveram essas perguntas? Sim ou não? Escrevi aqui, professor. Ó, Deus está vendo. Vamos voltar lá para o Gabi Mil. Gabi Mil, apresente para nós a tua proposta de intervenção. Galera, eu e você agora aqui, ó, deixa eu olhar para as fotinhos de vocês. Arthur, Aira, Letícia, Gabriela, José, Carlos e mais 52 pessoas. Nós agora aqui seremos o corretor do Gabi Mil. E nós queremos ver se na proposta de intervenção dele apareceu a resposta para todas essas perguntas aí. Tá bom, Gabi? Gabriela, está pronta para corrigir? Gabriela? Não, claro que tá, Gabriela. Você tem as perguntas aí, meu amor? Dê uma olhada. Vamos lá, Gabi Mil. Proposta de intervenção. Quem vai fazer, o que vai fazer, por que vai fazer? Gente, anote essa dica. Arthur, quando você for iniciar a proposta de intervenção, retome aqui nas 2 primeiras linhas, retome o tema e a sua tese. Olha o que o Gabi Mil fez. Por fim, caminhos devem ser elucidados para, olha o tema, democratizar acesso cinema no Brasil, levando-se em consideração as questões sociais e legislativas. Gente, olha, anote essa dica. Professor, como é que eu começo o último parágrafo? Retome o tema e a sua tese. Anotou a dica? Retome o tema e a tese. E depois, responda as perguntas. O que fazer? Quem vai fazer? Como fazer? Quais os resultados disso? Detalhamento. Detalhe a sua proposta. Tá? Olha o que o Gabi Mil fez. Sendo assim, cabe a quem? Governo federal. Fazer o quê? Elaborar um plano nacional de incentivo à prática cinematográfica. Com qual finalidade? De modo a instituir ações como a criação de semanas culturais nacionais, bem como o desenvolvimento de atividades artísticas públicas. Pausa. Você viu o que ele fez até aqui, Arthur? Ó, daqui até aqui. O que ele fez? Ele falou quem vai fazer, o que vai fazer. Está vendo como ele não fala assim, que o governo resolva? Não. O governo federal vai elaborar um plano nacional de incentivo à prática cinematográfica.
Com qual finalidade? Olha o que eu pedi para você escrever lá no 7, a fim de quê? A fim de que elaborar esse plano, gente? De modo a instituir ações como a criação de semanas culturais nacionais, bem como o desenvolvimento de atividades artísticas. Ok, Gabi Mil. Ai, Gabi Mil. Gabi Milzão. E como vai ser feito isso, Gabi Milzão? Isso pode ser feito por meio de uma associação entre prefeituras, governadores e setores federais, já que o fenômeno, o cinema aqui, né, envolve todos esses âmbitos administrativos. Agora ele está detalhando aqui, ó, os quais devem executar periódicos eventos ancorados por atores e diretores que visem exibir filmes gratuitos para a comunidade civil. Esse projeto deve se adaptar à realidade de cada cidade para ser efetivo. Pronto. Você viu que ele respondeu, Arthur? Quem vai fazer, o que vai fazer, como fazer, a fim de que fazer. E olha como que ele termina aqui, ó. Ele termina retomando o tema da proposta. Arthur, anote. Como é que eu vou terminar? Retomando o tema. Dessa forma, o cinema poderá ser democratizado, o que confirmará o que determina o artigo 215 da Constituição. Assim, felizmente, os cidadãos poderão desfrutar das benesses advindas dessa engrandecedora ação artística. Então, veja, aqui, galera, são 200 pontos de graça, são 200 pontos free na faixa 0800. 0800, galera. Tá? Agora, deixa eu te dar um detalhe, Anitta. Deixa eu te dar um detalhe. Gente, pega teu caderno aí e assim, ó. Por favor, você precisa, anote, vocês que ficaram comigo aqui bravamente. Olha só, eu tenho 1 minuto. Vocês ficaram bravamente comigo aqui. Anote, por favor. No segundo parágrafo, você precisa iniciar com, em primeiro lugar, ou primeiramente, aqui, você deve dar sequência. Você vai usar, em segundo lugar, ou além disso, ou ademais, e no último parágrafo, você vai usar uma conjunção conclusiva. Portanto, por fim, sendo assim, dessa forma, de novo, galera, de novo. Olha só, vamos visualizar o texto inteiro aqui, ó. Ó, vamos visualizar o texto inteiro. Desculpa ficar pequenininho, mas é para você ver o texto inteiro. Você está vendo aí, gente? Sim. Olha o texto inteiro. Galera, acompanhe meu cursor aqui, ó. Tema, tese, argumentos, proposta de intervenção. Tema, tese e argumentos, tema, tese e argumentos no final, proposta de intervenção. Tema, tese, argumentos, proposta de intervenção. No segundo parágrafo, galera, comece assim. Em primeiro lugar, ou primeiramente, aqui você vai dar sequência. Inicie o terceiro parágrafo assim. Além disso, ademais, ou em segundo lugar, e no final você termina por fim, portanto, dessa forma. Olha a estética do texto. Tá vendo aqui, galera, os 2 dedinhos? Tá vendo o meu cursor aqui ou não? Alguém fala comigo? Sim. Tá vendo os 2 dedinhos? Ó os 2 dedinhos aqui. Ó os 2 dedinhos aqui. Ó os 2 dedinhos aqui. Gente, eu vou falar de novo, por favor. Aqui você vai falar do texto, do tema. Use a competência 2. Use a competência 2. Na competência 2, você vai citar, explicar e relacionar. E aqui no finalzinho do primeiro parágrafo, insira a sua tese, que é a sua ideia principal sobre o tema. Nesse tema aqui, o Gabi Mil, ele usou
como tese o próprio tema. O próprio tema da redação foi a tese dele. Ele fala assim aqui, ó, por isso aqui, ó, diante disso, o cinema deve ser democratizado por razões que dizem respeito à sociedade e às leis. Entendeu? Então, tema, tese aqui, gente, 8 linhas. Aí você vai usar, começando o segundo parágrafo, escreva em primeiro lugar, Aí você vai usar competência 2 aqui, citar, explicar e relacionar. Você vai iniciar o terceiro parágrafo assim, em segundo lugar, ou além disso, ademais. Aí você vai usar competência 2, citar, explicar e relacionar ao tema. E no fim, você vai usar uma conjunção conclusiva. Portanto, dessa forma, por fim, e você vai apresentar, você vai começar aqui com a conjunção, vai retomar o tema e a tese, e vai dizer quem vai fazer, o que vai fazer, por que vai fazer, como vai fazer, quais os objetivos, como vai se dar isso, qual a finalidade. Tudo bem? E termina com uma frase bonitona. Olha aqui, ó, a frase bonitona dele. Assim, felizmente, os cidadãos poderão desfrutar das benesses advindas dessa engrandecedora ação artística. Galera, eu quero... Ali tá aí? Gente, eu não vi aqui o chat de vocês, deixa eu ver. Perguntas, gente, perguntas. Eu sei que vocês puseram no chat ali, mas pergunta, vai lá. A primeira, a Anitta pergunta assim. A Anitta pergunta assim, pode começar o segundo parágrafo com, em análise, pode, por que não? Pode, né? Mas pense comigo assim, Anitta, o segundo parágrafo vai ser o teu primeiro parágrafo argumentativo. Alguém levantou a mão, você já vai falar. A tua tese vai ser assim, o cinema deve ser democratizado. Na cabeça do teu corretor, que vai ser o interlocutor, que vai estar lendo o seu texto, vai surgir a pergunta por quê? Por quê? Então, o cinema deve ser democratizado. Por quê? Aí você vai começar. Em análise, Então, Anitta, eu sugiro que você comece o segundo parágrafo, você vai estar defendendo a sua tese, né? Então, a natação é o esporte mais completo que tem. Por quê? Em primeiro lugar, a natação, Aí você vai citar, explicar e relacionar ao tema. Do começo ao fim, fale do tema. Tá? Aí você vai iniciar o terceiro parágrafo. Além disso, ou ademais, se você fez no segundo parágrafo, em primeiro lugar, e falou uma coisa só, você pode usar o terceiro parágrafo começando com em segundo lugar. Entendeu? Agora, imagine, Anitta, imagine, Annalise, José, se você começa ali o segundo parágrafo, em primeiro lugar, e você fala várias coisas, e não cabe mais usar no terceiro parágrafo ali, em segundo lugar. Aí você vai usar, além disso, ademais, tudo bem? Porque, gente, olha a dica, vocês que ficaram até aqui comigo, mais 21 pessoas, você não tira a nota integral na competência 4 se você não fizer isso que eu falei para você. Você deve começar o segundo parágrafo com, primeiramente, em primeiro lugar, o terceiro parágrafo, além disso, ademais, e último parágrafo, a conjunção, portanto, por fim, finalmente, sendo assim, tudo bem? Respondi, Anitta? Não sei se ela está aí, hein?
Mais perguntas, gente? Eu sei que já estourou meu tempo. Fala, José. Pode falar, José. Tem como repetir as perguntas ali? Tem, sim. O que fazer lá na proposta de intervenção? Olha só aqui, ó. Eu não estou compartilhando a tela mais, né? Mas ali, para você desenvolver a proposta de intervenção, que é a competência 5, você deve responder a essas perguntas. Você vai propor uma solução. Tá, mas nessa solução, o que fazer? É a primeira pergunta, né, que você vai responder. A segunda, quem vai fazer? Escreve rápido aí, homem. A terceira, como fazer isso? Como fazer? O 4, como que eu falei o 4 para vocês? Quais os resultados disso? Alguém fala para mim lá. Exatamente isso. Quais os resultados disso? Disso o quê? Dessa proposta de intervenção, né? Quais os resultados disso? 5, escreva em caixa alta. Detalhar a proposta. GT, detalhe a proposta. Você não pode falar assim, ó. Deixa eu terminar ali. O 6, José, é por que fazer, e o 7 é a fim de que fazer. GT, não fale assim, ó. Devemos... não, tem mais gente comigo aqui, ó. Somos 55. Não fale assim, ó. Como é que o pessoal gosta de começar ali? Deve ser feito... Assim, ó, não use, olhe bem para minha cara aqui, ó, não use. Medidas devem ser tomadas. Ok, mas quais medidas? Gente, responda. Quem vai fazer, o que vai fazer, detalhe isso. Professor, eu quero colocar lá que campanhas sejam criadas. Ok, mas quem vai criar? O que vai ser veiculado nessa campanha? Detalhe essa campanha. O que será dito nessa campanha? Muita gente escreve assim, Alessandra, que sejam feitas campanhas nas escolas. Beleza, ótimo. Mas quem vai fazer essa campanha na escola? Por quê? Quem vai palestrar na escola? O que ela vai falar? Quais os resultados dessas palestras nas escolas? Então, gente, detalhe a sua proposta. Gente, Manu, Giovana, Maurício, Jonathan, Guilherme, são 200 pontos de graça na proposta de intervenção. 200 pontos de graça. Você precisa responder a essas perguntas. Por quê, professor? Porque essa competência 5 ela é analisada dessa forma. O corretor vai bater o olho, não que ele vai bater o olho, bati o olho. Não, ele vai olhar o teu texto e vai procurar as respostas dessa sua proposta de intervenção, Elô. Ele vai olhar o texto e vai falar, ok, proposta de intervenção. Quem vai fazer? Qual é a proposta que esse candidato me deu para esse problema? O Gabi Mil, ali da democratização do acesso ao cinema, ele falou quem ia fazer, o que ia fazer, ele detalhou a proposta, ele falou que a ação iria envolver atores, diretores. Então, detalhe a tua proposta. Gente, por favor. A competência 1 é escrever bonitinho do começo ao fim. Do começo ao fim, tá? Capriche na letra. Você que tem letra especial, para não falar garrancho, né? Você que tem letra especial, capriche na sua letra. Tudo bem? Giovana. Capriche, Giovana, capriche. Você vai tirar 900 para cima, eu tenho certeza disso, tenho certeza. GT, não tem como, Anitta. Você vai deixar o corretor de mãos atadas. Como assim? Você vai caprichar na sua escrita, você vai usar a competência 2,
você vai citar, explicar, relacionar, você vai selecionar, organizar o seu texto dissertativo, argumentativo, você vai usar conjunções, tá? Mecanismos linguísticos. Tinha mais coisas que eu queria falar aqui, mas não vai dar tempo, né? Já estourou meu tempo. Você lá no final já sabe agora, Arthur, como terminar seu texto. O Arthur está aí ainda? Cadê o Arthur? Tô aqui, professor. Você já sabe como terminar seu texto agora? Agora eu já sei, anotei tudo aqui. Cara, vai ficar muito mais fácil você terminar o seu texto. Vai ficar muito mais fácil, tá? Gente, tem alguma pergunta? A Alessandra já quer almoçar, tá com fome ali? Não, tô tranquila. Pode falar, Fábio. Gente, perguntas. Aproveitem aí o professor Fábio. Aproveitem. Ô, professor. Oi. Essa aula gravada vocês vão disponibilizar para a gente? Vou sim. Depois a gente vai colocar lá no YouTube do campus. Ah, tá bom então. É que eu perdi o começo. Mas tá bom, obrigado. Anitta, sugestões de temas. É difícil falar, né, o que vai cair, mas sempre são temas que atingem muitas e muitas pessoas. Não são temas polêmicos, mas são temas relacionados ao meio ambiente, à saúde, à educação. Tá? É lógico que não vai cair temas como censura, eutanásia, essas coisas não caem. É só você ver o histórico do Enem. Eu apostaria em questões ambientais neste ano, né? Como lixo, a questão da crise hídrica, a questão de energias renováveis, esse tipo de coisa, assim, sabe? Eu sugiro que vocês façam, sabe o quê, Anitta, Giovana? Vocês procurem em sites confiáveis, sempre a professorzada coloca lá alguns temas prováveis, né? E vá dar uma olhada lá, vá dar uma olhada, uma pesquisada, mas sempre temas que tenham a ver com a sociedade em geral, não algo muito restrito, né? Coronavírus. Fala, Annalise. Coronavírus. Você acha que não tem nada? Você acha que não pode cair sobre? Eu acho que pode. Eu acho que pode cair algo que orbite em torno da questão da pandemia, da questão do coronavírus, da questão vacinal. Agora, não vai cair algo polêmico do tipo por que Sputnik V não foi aprovado aqui no Brasil, sabe? Então, há alguns temas relacionados. Olha a Anitta dando uma dica boa aí, né? A questão da educação, do ensino, né? Como uma proposta, uma boa proposta de ampliar esse tipo de ensino. Olha só, isso é bem possível. Alguém mais tem uma dica aí? É hora para dica. Olha lá, ó, quem chuta aí? Só não vão zoar, né, galera? Só não vão zoar ali. Mais pergunta, gente? Pergunta aí. Precisa título na redação, professor? Não precisa título na sua redação. Tá? E se você colocar título, ela já conta como linha. Então, você já perde uma linha. Impactos da pandemia na economia, olha só. Ensino remoto, esses temas aí. Aí chega lá, vem um negócio que ninguém esperava. Né? Tipo aquela proposta da educação lá, como incentivar para a educação dos surdos. Aquele lá quebrou as pernas de todo mundo, menos a de um aluno meu, Alessandra, um aluno meu de jogos digitais. Ele falou na segunda-feira, depois do Enem, Fox, vou chamar o Davi aqui para te educar, rapaz. No dia seguinte, Alessandra, do tema dos surdos, ele veio animado para a aula, e pense no que é louco. Animado. Professor, desossei na prova de ontem. Falei, por quê? Porque minha mãe trabalha com educação para surdos a vida inteira, professor. Eu escutei sobre isso todo dia na mesa, no café, no almoço, na janta. Então, professor, desossei. Só ele, né? O Brasil inteiro, não. Que mais, gente? Olha lá, ó, Giovana, eu achei que não teria essa temática de pandemia,
Eu achei que era algo recente que não acabou, mas mesmo assim vou pesquisar. Pode ser. Eu também acho que talvez não caia algo muito específico à pandemia, acho que caia mais sobre o ensino ou sobre as questões ambientais mesmo. Uhum. Professor, Oi. uma pergunta. Você sabe quando mais ou menos que já é decidido o tema do Enem? Porque eu acho que já, tipo, é muito tempo antes da prova. É bem antes da prova. Pode ficar tranquilo que temas que surgiram agora, nos últimos 2 meses, isso aí pode ter certeza que não cai. Depende, né? Eu acho, professor, porque estavam falando que eles formularam um monte a prova. Não, Gabriela, não. Cuide. Alessandra, as pessoas, elas vão... Peraí, ô Fox, quieto, rapaz. Ele acha que são os inimigos que estão lá atacando, ele quer defender. Tem que apresentar o Fox aí para a turma. Fox, vem aqui, daqui a pouco eu apresento. Fofinho. Tá, Fox, tá? Petisquinho. Daí ele vem. Quem que perguntou? Não, a Gabi perguntou? Quem que Isso, acho que foi a Gabriela. Foi eu. Gabriela, na última semana agora, deu maior bafafá, que assim, mudou a correção do Enem. Não, são várias pessoas irresponsáveis que lançam isso na internet e falam e deixam os alunos de cabelo em pé, sabe? Então, não mudou a correção, pode ficar tranquila. Alguém tinha comentado sobre essa questão do em primeiro lugar, em segundo lugar, portanto... Gente, pode usar dessa forma, né? Pode usar essa forma. E outra, alguns falaram sobre o foco temático. Gente, foco temático. Você vai escrever o teu texto inteiro, Gabi, em cima do tema. De novo, do começo ao fim, você vai falar do tema. No primeiro parágrafo, segundo, terceiro, quarto parágrafos, você precisa colocar as palavras relacionadas ao tema. Tá? Você vai usar sinônimos relacionados ao tema. Por exemplo, o Gabi Mil ali, ele usou arte cinematográfica, espetáculo, fenômeno, sempre falando do tema. Então, o texto do começo ao fim, você vai reforçar aspectos temáticos do tema ali, o foco temático do tema que vai cair domingo na prova. Alguém levantou a mão para perguntar? A Aira tinha levantado a mão, Aira, ou não? Eu ia fazer uma pergunta a respeito da alteração, mas você já me respondeu ali sobre a alteração no método da correção. Pode ficar tranquila. Aí, Alessandra, o pessoal, eu perguntei para uma aluna, onde que você viu isso? Me mandaram pelo WhatsApp no Instagram. Recortaram um Instagram de uma professora lá e mandaram. Por favor, né? Aí o que eu fiz, Alessandra? Eu conheço pessoas que estão fazendo treinamento do Enem agora. Né? Eu perguntei para elas, mudou alguma coisa? Elas falaram, professor, fique tranquilo, não mudou nada. Pode ficar tranquilo, isso aí é balela. Então, gente, vão, assim, vem tranquilo. Acho que o pessoal não vai lembrar desse meme, né? Vem tranquilo para a tua redação de domingo. Acho que, inclusive, isso, né, Fábio, entra até como um possível tema, né, de redação, as fake news. As fake news, exatamente. A desinformação, né? Mas eu estava pensando nesse tema fake news, só que, como nós estamos debaixo do governo Bolsonaro, acho que não, né? Ele, os filhos, são todos acusados de promover fake news e tal. Acho que não vai aparecer isso, né, como tema. Mas fica esperto. Né? Educação à distância, ó, a Anitta lá, ó. Boa. Não sei como entrei no IF, não sabia nada do tema. Ô, Anitta, você é fela. Você é fela demais. Mais perguntas, gente? Se não tem, Alessandra, passo a palavra para você.
Agradeço imensamente pela oportunidade. Eu espero que a Alessandra... Professor. Oi, fala, Annalise. Eu tenho uma dúvida. Como que a gente consegue achar tipo assim, um modo de fazer a redação quando você acredita e acha que o tema é muito vago? O tema nunca vai ser vago. O tema vai ser sempre um problema, Annalise. O tema vai ser sempre um problema. Veja, democratização do acesso ao cinema, não é vago. Violência contra a mulher, não é vago. O outro tema lá era intolerância religiosa, não é vago. Então, pense assim, Annalise, o tema sempre vai ser um problema social. Um problema social. E, Annalise, no final, você precisa apresentar uma proposta de intervenção. Professor, eu preciso, assim, mudar o mundo com a minha proposta de intervenção. A NASA vem até a minha casa pegar a proposta de intervenção que eu inventei. O Bill Gates vai me patrocinar. Entende? Não necessariamente. Não precisa ser, né, todas as emissoras de TV vão me entrevistar por conta da minha proposta de intervenção. Agora, gente, anota isso. Precisa ser algo factível, ou seja, que dê para fazer e que respeite os direitos humanos. Tá? Você não pode falar assim, não vou nem dar exemplos, tá? Porque senão confunde a cabeça. Mas você tem que pensar sempre assim, o Enem é bem quadradinho, ele é bem politicamente correto, não pode falar mal de ninguém, não pode trollar, não pode fazer bullying. Um outro tema aí, né? Um outro tema, bullying, cyberbullying, gravidez na adolescência, olha só quantos temas. Então, gente, cuide na proposta de intervenção, você deixar o corretor de mãos atadas. Como assim, professor? Falar dentro do tema quem vai fazer, o que vai fazer, por que fazer, qual a finalidade, quais os resultados daquilo, detalhar a proposta. Tudo bem? Eu tenho certeza, gente, que você vai tirar 200 nessa competência 5. Tenho certeza. Mais perguntas? Eu espero que a Alessandra tenha tirado vários prints da galera. Assim, você tirou, Alessandra? Ou não? Das telas? Não tirei, mas ia pedir para a gente abrir as câmeras, pessoal, para a gente tirar um print aí. Eu já estou com a câmera. Bora! Quem mais? Aí, a Letícia. Boa, Letícia. Ainda bem que tá com um desfoque aqui atrás. Ai, Anitta, para com isso, né? Bora, galera. Sabe que eu tô com o celular ruim, não vale? Vale também. Meu Deus. Só a Letícia. Aí, a Gabriela. Quem mais? Isso aí. Canana, Liz. Vamos encher a tela, pelo menos, aí. Rose, né? Douglas, Carlos. Aí sim. Mais alguém? A Emanuele. Cadê a Lorena? Isso aí. Então, vamos lá. Sorriso, 1, 2, 3 e... Oi! Vê se deu certo. Aí. Depois você me manda. Pode deixar. Então, pra gente... Pode falar, Fábio. Gente, obrigado pela disposição de vocês de me ouvirem aqui. Tenho certeza que você vai se dar bem domingo nessa prova, tá bom? Quaisquer dúvidas que vocês tenham, pode me acionar lá no direct do Instagram, que a gente vai conversando, beleza? Tem um link na bio lá, que é o meu WhatsApp, se você tiver dúvida, pode. Professor, você corrige um texto meu que eu fiz e corrijo. Vamos mandar junto esta semana, tá bom? Beijo para vocês. Alessandra, obrigado por essa oportunidade. Fiquei muito feliz. Fiquei super lisonjeado por essa oportunidade de
de participar dessa oficina aqui. O meu Insta é o Professor Giopo. Colocando ali no chat. Obrigado mesmo, Ali. Então, só para finalizar, que eu gostaria de agradecer o Fábio. Na lista de presença, a gente tem ali no finalzinho as sugestões, críticas, elogios. Já aproveito aqui, né, para mencionar que a oficina aí foi muito elogiada, Fábio. Então, eu, como representante do campus, né, agradeço muito. Eu acho que a gente, além dos formandos, né, que estão aí para fazer o Enem, a gente teve ainda estudantes do primeiro, segundo, terceiro ano também. E eu acho que isso é muito proveitoso, né? Então, até pela participação dos alunos, nem nas minhas aulas eu consigo tanta participação assim, mas fiquei bem feliz com o resultado, né? Com a participação dos estudantes. Olá, o Fox apareceu. Oi pra galera lá. Então, a gente agradece, Fábio, assim, pela sua disponibilidade. E se algum estudante ainda quiser falar, a Letícia já levantou a mão ali, então vou passar a palavra. Professor, eu estou no segundo ano. O senhor acha válido fazer o Enem ano que vem? Sim, Você totalmente. já pratica, né? Exatamente. Deve fazer, sim, com certeza. Já vai praticando. Beleza. Muito obrigado pela aula e pelas dicas. Nada, eu que agradeço. Então, pessoal, a gente finaliza. Agradeço novamente ao professor Fábio e ressalto que a gente vai deixar essa gravação disponível no YouTube para vocês depois, tá bom? Obrigada, um abração. À tarde temos mais atividades, temos 4 oficinas à tarde, beleza? Espero vocês lá. Tchau, gente. Até Tchau. mais. Tchau. Beijo. Se cuidem. Fala, muito animada, professor. Valeu, Muito bom. obrigado. Obrigado. Que turma bem